Olá, pessoal, boa noite. Ou seria bom dia, Agatha, levando em consideração que. Não, não é bom dia, né? É mais de meia-noite, tá, gente? Estamos gravando logo depois aí do último jogo da primeira fase dos playoffs. Golden State Warriors passando pelo Houston Rockets, meia-noite e 7, mais precisamente. Começando a gravar para vocês já acordarem, tendo aí no seu ouvidinho o que aconteceu, o que vai acontecer no Oeste, já que temos as semifinais definidas, e o que já começou a acontecer no Leste. Mas nós vamos começar pelo que aconteceu, pelo pela manada de cavalos que passou por cima de Los Angeles Clippers, jogo 7 entre Clippers e Nuggets em Denver, 120-101 para o Denver Nuggets, que chegou a abrir durante esse jogo 35 pontos de vantagem. O Clippers teve lideranças, né? Foram 5 trocas de lideranças, mas teve até o comecinho do segundo quarto. Dali para frente foi só para trás para o Clippers e foi só para frente para o Nuggets, maior run de 17-0, e o Nuggets passou por cima do Clippers para carimbar essa classificação e enfrentar o OKC na semifinal dessa Conferência Oeste. Eu não assisti o jogo, pois estava me despedindo do meu amigo Márcio Falcão, que está. Não sei por que essa gente gosta tanto de Florianópolis, mas está indo para lá. Vou trazer os números e aí eu vou deixar para a Agatha falar o que aconteceu nesse jogo, já que ela é a pessoa diretamente interessada nesse rolê, já que é ela, o time dela, que vai enfrentar Nikola Jokic e companhia. Minha única contribuição é: dei uma olhadinha rapidamente nos números e é basicamente o que a gente falou, projetou para esse confronto, né, Agatha? A gente falou, os coadjuvantes vão ser fundamentais para que essa série se desequilibre para um lado e para outro, e a gente teve isso com o Denver Nuggets, inclusive com o Michael Porter Jr., que a gente estava falando já desde o começo dessa série, que ele precisava aparecer, ele apareceu mais. Mas vamos aos números e a Agatha fala um pouco mais sobre essa partida. 120-101, então, 46 rebotes para o Denver, 36 para o Clippers, assistências 30 para o Clippers, 24 para Denver, estilos muito parecidos, 11-10 para o Denver, blocks 9-4 para o Clippers, turnovers 14-12, mais erros, né? Não cuidou tão bem assim da bola o Clippers. Field goal 47,6% para o Clippers, 52% para o Denver. Na linha dos 3 pontos, a gente teve aí uma diferença de quase 10%, né? 38 para o Denver e 29,6 para o Clippers. Linha de lance livre, 68,2 para o Clippers, 71,4 para o Denver Nuggets. Pontos de contra-ataque, 24-19 para o Nuggets. De segunda chance, 22-10 para o Nuggets. E pontos no garrafão, tivemos 66 para Denver e 58 para o Los Angeles Clippers. Cestinhas da noite, porque tivemos dois aí, né? Os dois maiores cestinhas, com 22 pontos, Kawhi Leonard e Aaron Gordon. Rebotes, 14 para o Zubat, 10 para o Nikola Jokic. Assistências, 13 para James Harden, 8 para o Jokic. Blocks, 3 para o Derrick Jones Jr. e 1 para o Aaron Gordon. Falando em time dos starters aí do Clippers, nós tivemos só 3 jogadores fazendo mais do que 10 pontos. O Zubat com 10, o Jones Jr. com 12 e o Kawhi com 22. James Harden com apenas 7 pontos, apesar das 13 assistências. E aí do banco, o Bogdanovic com 12 e o Brown com 13. Pelo lado de Denver, em contrapartida, os 5 que iniciaram fizeram para mais de 15 pontos. O Michael Porter Jr. teve 15, 16 para o Jokic, né, que novamente flertou com o triplo-duplo, faltaram 2 assistências. 16 para o Jamal Murray, 21 para o Brown e 22 para o Aaron Gordon. E do banco a gente teve o Russell Westbrook também vindo muito bem, 16 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Para ele, Agatha, dá um desenho aí do que foi essa surra do Nuggets para o contra o Los Angeles Clippers para carimbar essa classificação e enfrentar o OKC no que já é amanhã não, né? Hoje, se a gente considerar que é depois de meia-noite, 10h30, a gente já tem esse primeiro jogo em Oklahoma. A gente falou no episódio anterior com relação a esses coadjuvantes, o quanto eles seriam fundamentais. A gente viu de um lado, do lado de Denver, né? Todo mundo aparecendo bem, como eu falei, o Michael Porter Jr., a gente já tinha falado, veio bem. O Jamal Murray, né, nessa série tem vindo bem, 16 pontos. Poderia fazer mais? Poderia, mas a galera contribuiu.
o Russell Westbrook, o Watson veio com 9 pontos, teve mais 2 jogadores pontuando do banco, o Jordan com 2 e o Strawler com 3. Pelo lado do Clippers, a gente teve nem quem deveria pontuar bem pontuando, que é o caso do James Harden, né, apenas 7 pontos. O Norman Powell a gente falou na semana passada não, no episódio passado, que seria muito importante também, as bolas de 3 dele seriam importantes, apenas 9 pontos para ele. Batum apenas 3, o Dan apenas 3. O que você acha que foi fundamental para que a gente tivesse essa discrepância de um lado e de outro? Defesa do Nuggets, a falta de consistência do Clippers, embora o Clippers estava vindo, né, naquela crescente que a gente também falou no episódio passado, o que para você foi fundamental? E já projetando esse confronto contra o OKC, apesar do cansaço que é muito maior pelo lado de Denver, né, já que o OKC está descansando aí há uma semana, o que você acha que o Denver pode trazer para criar grandes dificuldades para o OKC nesse primeiro jogo? É a maior liderança, né, em um jogo 7 da história do Denver Nuggets. Uma apresentação de gala que iniciou já no primeiro quarto, né? Não houve dúvida sobre quem tinha trazido a intensidade necessária para avançar para a semifinal. Como eu mencionei, maior vitória da história da franquia em um jogo de eliminação, que exorciza alguns fantasmas do passado, né? No passado, Denver Nuggets desperdiça uma vantagem de 20 pontos no último quarto de um jogo 7 contra o Timberwolves para passar. E a atuação coletiva do Denver Nuggets foi impecável. Como você mencionou, 6 jogadores marcaram de 15 ou mais pontos. Inclusive, isso foi um feito inédito na história do jogo 7. Né? O time contou ainda, Drica, com uma defesa incrível, um aproveitamento ofensivo em todos os quartos, de forma incrível também. É difícil não usar a palavra incrível muitas vezes, porque é um jogo que foi fechado do começo ao fim. Todos os pontos foram amarrados por esse Denver Nuggets. E a sequência decisiva ela vem no terceiro quarto, né? Com uma run de 17-0, que transformou um jogo 7 em um passeio. O Jokic, apesar de ter feito quase um triplo-duplo de novo, 16 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, dá pra gente usar uma grande aspas e dizer que ele ficou um pouco ofuscado, né? É muito bom ver um time como o Denver Nuggets jogar coletivamente, muitos jogadores contribuindo, e Christian Braun também teve um papel fundamental na defesa contra o James Harden, que teve um desempenho muito abaixo do que a gente espera dele, mas depois eu vou trazer alguns números muito previsível do ponto de vista de jogo 7, né? A defesa do Nuggets conseguiu impedindo qualquer reação do Clippers, e até o Jokic foi pro banco por falta em algum momento. O time manteve a intensidade lá em cima, sem permitir que houvesse qualquer tipo de reação. Aí você tem um técnico interino, né, David Adelman, que até coloca seus titulares para descansar no quarto período, e aí depois teve uma reaçãozinha do Clippers, ele botou o pessoal, não dá para tomar essa virada, né? Mas é o que conversamos durante essas 2 últimas semanas de primeira fase, né? O Clippers entra nos playoffs com o time mais quente da NBA. Eram 18 vitórias nos últimos 21 jogos, e cair desse jeito é muito constrangedor. Começaram a partida ganhando por 26-21, e aí foram completamente dominados nos 2 períodos seguintes. Kawhi foi cestinha, o Zubac, apesar de ter uma atuação discreta com 10 pontos, ele pegou 8 rebotes já no primeiro quarto e entrou com uma intensidade legal, mas o James Harden teve mais um jogo de eliminação bastante decepcionante, né? 2 de 8 nos arremessos, 1 de 4 nas bolas de 3, e aí, se você pega os 7 jogos 7 que ele já jogou na carreira, ele tem um aproveitamento médio de 35% e 23% na bola de 3. Ontem, inclusive, ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a perder jogos 7 por 4 times diferentes, né? Rockets, Nets, 76ers e agora o Clippers. E aí, se você pega os últimos jogos 7 dele, 21, 22, 23 e 24, né?
2021 contra Milwaukee, ele fez 22 pontos, que foi o melhor jogo 7, 5 de 17 e 2 de 12 na bola de 3. Em 2012 ele faz 11 pontos contra Miami. Em 2023 ele faz 9 pontos contra Boston, 3 de 11. E 2024 contra Dallas ele faz 16, 5 de 16, 0 para 6 de 3 pontos, apesar de dar 3 assistências, né? Eu não vou entrar no mérito do tamanho do James Harden, até porque eu acho que toda a contribuição que ele teve e tem para a NBA é gigantesca. Mas tem jogadores que de fato travam no jogo 7. A gente pode falar vários, e assim, eu vi o Chris Paul arremessar e errar aquela bola do cotovelo que ele já fez 1 milhão de vezes e nunca erraria, e errou ali para levar o Oklahoma para a próxima fase na bolha. E acontece, tem jogadores que de fato não entregam nesse momento. O Steve Ballmer, dono do Clippers, levou, né, 100 torcedores para Denver. Não adiantou muito, tadinho, pessoal. O voo deve ter sido muito triste. Mas queria falar de mais um personagem antes da gente projetar a próxima série, que é o Russell Westbrook, obviamente, né? Agora ele é uma peça importante da rotação do Denver Nuggets. Ele se reinventa como um jogador enérgico e de defesa, inclusive elite, Adriele, na bola de 3, né? Tem tido um desempenho melhor nas bolas de 3, acima, inclusive, de Stephen Curry, Kawhi Leonard, Tatum, Edwards e Jalen Brunson nesses playoffs, né? De fato, tem sido um trend de elite para esse time, e ele é mais do que isso, porque ele também é um passador de elite, né? A forma como ele enxerga o jogo e acelera esse time do Denver Nuggets é muito sintomático, porque quando ele machuca, eu falei, eu não acho que ele é a peça principal, e de fato ele não é, todo mundo que vê sabe quem é. Ele não é dos 2 jogadores ali que fazem diferença em pontuação, mas ele é a cola que deu liga para esse time nessa reta final de temporada. E depois que ele volta daquela torção no pé, de fato o time consegue se ajustar melhor, né? Tem um desafogo em muitos setores da quadra para liberar seus outros jogadores. Próxima fase, pegaremos Denver Nuggets, né? O Oklahoma City Thunder tem um desafio verdadeiro, um desafio importante, e chega muito descansado. Eu não acho que cola depois ficar falando nessa narrativa de mas o Jokic estava cansado e o Shai descansado, não dá para fazer um parâmetro. Playoffs. Quem consegue jogar melhor na temporada, se importa mais com temporada regular e termina em primeiro, pega confrontos mais fáceis e tem o privilégio que não é dado, né, é conquistado, de descansar um pouco mais. Então, assim, não vamos entrar nessas narrativas de começo. Mas temporada regular tá 2-2. Cada um venceu um jogo fora de casa, diga-se de passagem. É uma série equilibrada, especialmente se o Denver conseguir repetir a intensidade da primeira série nessa segunda. A gente não sabe como vem do cansaço, mas é um desafio. O Oklahoma City Thunder é o melhor time da temporada. A gente está falando de um coletivo forte, de profundidade do elenco e de um time que também está acostumado a impor seu ritmo. Se o jogo de Denver precisa ser rápido, o de Oklahoma pode ser de qualquer forma. Você pode acelerar, você pode desacelerar, você pode fazer um jogo mais físico, você pode fazer um jogo mais fluido. Nos pontos de contra-ataque a gente vai tá lá, nos rebotes também. O Denver precisa continuar sendo coletivo, que todo mundo se ajude. Se todo mundo conseguir marcar seus 15 pontinhos, as coisas vão ser diferentes. E aí me lembra muito do outro lado, já puxando o gancho, o time mais coletivo desses playoffs e que ameaça para qualquer time nessa altura do campeonato. Eu vou te dizer, tá? Nesse leste, se você se lembra bem, eu disse que, né, assim, as coisas caem por terra, né? Mas eu disse que, para mim, o Celtics continua sendo o melhor time da NBA. Não vejo ninguém conseguindo vencer o Celtics em 7 jogos com o time saudável. Eu tinha um asterisco no OKC, que é um time que eu gosto, você sabe que eu gosto de ver jogar, e que
É difícil pra gente, tem uma defesa que é difícil para o Celtics jogar, mas no lado leste eu nunca tive, aspas, "medo" do Cavs. Já o Pacers me incomoda mais, embora o Celtics tenha varrido na temporada passada, o que era inclusive talvez nem era para ter varrido, era o pior confronto para o Celtics no ano passado e o Celtics conseguiu varrer, mas era ano passado. Esse ano é uma outra situação, tanto para o Celtics como para o Pacers, e aí a gente falou também, aí que no último episódio que muita gente, e eu vi muita gente mesmo, desmerecendo completamente esse time do Pacers, falando que o Cavs ia passar por cima, ia atropelar e seria uma varrida com tranquilidade e que se tudo desse errado seria um 4-1. Pode ainda ser 4-1? Pode, tá 1-0 agora. Mas assim, a gente falou aqui, não desmereçam esse time do Pacers. Existe uma profundidade muito grande nesse elenco. Existe um poderio ofensivo muito grande nesse elenco. É um time muito coletivo. É um dos melhores times ofensivos da NBA e é um dos melhores times quando se fala de coletividade. Prova aconteceu hoje, primeiro jogo dessa semifinal do leste em Cleveland e o Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers 121-112 e mais do que venceu, Agatha. Muito poucas vezes esteve atrás no placar. Para ser mais exata, a gente teve 13 mudanças de liderança, mas quando o Cavs esteve à frente, esteve por no máximo 4 pontos. O Pacers chegou a abrir 12, principalmente ali no segundo quarto, começo até a reta final do terceiro e no finalzinho do quarto quarto. Começou num ritmo muito intenso, num pace muito alto mesmo, e o coletivo funcionou e funcionou muito bem, defensivamente e ofensivamente. Vamos aos números e a gente vai falar um pouco mais. A gente teve 43 rebotes para cada lado, 30 assistências de Indiana, 25 do Cavs, 6 steals para Indiana, 8 para o Cavs, 9 blocks para o Pacers, apenas 1 para o Cavs, 16 turnovers de Indiana, tá? Poderia ser diferente aqui a situação. Foram 16 turnovers contra 7. Aproveitamento de field goal 53% a 46%. 3 pontos aqui fez muita, talvez total diferença, né? Aliás, fez diferença. E aí vai ter um nome que a gente vai trazer que já incomodou muito o Celtics ano passado e que fez um baita jogo hoje. Aproveitamento de 3 pontos, 52,8% para o Indiana, apenas 23,7% para o Cavs. Linha do lance livre, 93,3% para o Indiana, 72,2% para o Cavs. Pontos de contra-ataque, 15-14. Pontos de segunda chance, Cleveland dominou completamente, 21-4. Lembrando, né, que a gente tem Evan Mobley e Darius Garland ali no garrafão para o lado do Cavs. Pontos no garrafão, 70 para o Cavs, 38 para a Indiana. Lembrando, o Cavs fez 112 pontos, então 70 desses 112 foram no garrafão. O cestinha foi o Donovan Mitchell com 33. Donovan Mitchell, inclusive, que manteve esse time no jogo, principalmente ali no final do terceiro quarto e no quarto quarto. Pelo lado do Pacers, Andrew Nembhard, é esse o nome que eu quero que a gente fale um pouco mais, 23 pontos para ele, 11 rebotes para Miles Turner, 10 para o Evan Mobley, 13 assistências para o Tyrese Haliburton, 8 para o Ty Jerome, 3 blocos para o Tyrese Haliburton, 1 para o Max Strus. E aí, Agatha, a gente falando sobre essa questão da profundidade deste elenco, né? Os 5 titulares fizeram mais de 10 pontos, né? Todos eles mais de 13. Aliás, quem fez menos foi o Miles Turner com 13 pontos e 11 rebotes. Aí a gente tem o Aaron Nesmith, que também matou bolas importantíssimas, 17 pontos. Pascal Siakam, 17 pontos. 22 do Tyrese Haliburton com 13 assistências. E o Andrew Nembhard, 23 pontos, 6 assistências, 70% de aproveitamento de field goal e 83,3% de aproveitamento do perímetro. 5 de 6 para ele. Jogador de 25 anos que já me incomodou para um caralho ano passado. Aí o banco, a gente teve 14, 25, 27, 29 pontos vindo do banco de Indiana. Pelo lado de Cleveland, a gente teve dos 5 titulares, apenas 3 pontuando para mais de 10. Jarrett Allen com 12, Evan Mobley com 20 pontos e 10 rebotes e o Donovan Mitchell com 33. 6 pontos apenas para o Sam Merrill
e 7 para o Max Strus. O banco veio e veio bem. Ty Jerome, que já estava inclusive concorrendo, né, a sexto homem do ano, se não fosse Peyton Pritchard, provavelmente seria ele, 21 pontos e 11 pontos para o DeAndre Hunter, 2 para o Okoro apenas. Eu acho que esses números, né, 5, 6 jogadores fazendo para mais de 10 pontos diz muito sobre o que é o Pacers, né, nessa temporada, só que o aproveitamento da linha do perímetro hoje foi um negócio absurdo, né, a gente teve, como eu falei, 52,8, 53%, 19 bolas em 36 tentadas, enquanto de pelo lado de Cleveland, a gente teve apenas 23, 9 bolas, foram 9 bolas convertidas em 38 tentadas. Claro que o Cleveland está sem Darius Garland e faz muita falta contra um time como o Pacers. Até queria falar disso, o Darius Garland não joga desde 23 de abril, né? Ele perdeu os 2 últimos jogos da temporada Regular, regular e aí ele perde também a abertura dos playoffs, todos não fez diferença, né? Contra o primeira Miami não fase, fez diferença. não fez diferença. Mas Mas é assim, ele tem essa lesão no pé, inclusive hoje o Jared Greenberg, que é um repórter da TNT, mencionou que ele vai ser avaliado para o próximo jogo, que se fosse inclusive temporada regular, ele ficaria mais uma semana aí descansando, né? Mas não dá para se dar ao luxo, especialmente começando com derrota em casa, e que ele tá com o pé inchado e tá sentindo dor ainda, mas vai tentar jogar. E assim, é um jogador que contribuiu na temporada regular com 24 pontos, 7 assistências e 2 rebotes, 51% de field goal, 41% de 3 pontos. Faz falta, fez falta hoje, especialmente porque o substituto dele não está nem um pouco à altura. Samuel jogou algumas partidas até bem, mas ele não tem a qualidade, não tem o refino, não tem a experiência que Darius Garland tem para liderar esse Cavaliers que tem uma identidade muito próxima do que o Garland faz hoje, né? E com certeza essas bolas de 3 machucaram. O Cavs tentou uma bola a mais e acertou 10 bolas a menos do que o Pacers, especialmente as do Donovan Mitchell, né? Que apesar de ter ido bem nos arremessos de meia distância, e eu acho que também a gente tem que dar o mérito dele ter percebido. Ele parou em um determinado momento de tentar as bolas de 3 e começou a atacar o aro. E é começou a uma acertar só, né? bastante, né? Ele Pois acertou é, uma em 11, não um de chegou a 11, 9 10%, não chegou a 10% de aproveitamento. 9% é muito pouco, mas ainda foram maltratados com um excelente desempenho do outro lado, né? Acertar 53% dos arremessos de 3 é bastante absurdo. E o Indiana vem se valendo dessa gama de opções, né? Todo mundo tá preparado para contribuir, porque todo mundo se sente confiante, né? Todo mundo se sente parte dessa rotação, porque a gente já comentou sobre isso, Indiana. Eu falei que a falta de pontuação, de uma pontuação maior do Haliburton, para justificar todo esse papo, inclusive de ele não ser tão superestimado assim, porque não é um cara que Ele, corre demais, né? ele tá tentando provar que os coleguinhas estão errados, né? Exato. E assim, eu mencionei, falta isso do Haliburton como estrela de um time, como franchise player, no sentido mais comum da palavra. Mas enquanto o Pacers estiver jogando dessa maneira, ele não precisa dar esse passo acima. É quase como se poupar, né? Enfim, premiar também todo mundo que tá ao seu redor e consegue contribuir nesse nível. Mas vai chegar um momento, acredito eu, nos playoffs, e chegou ano passado, por exemplo, quando esse Pacers cai na final, de que você precisa de uma superestrela entregando uns 40 pontinhos, puxando o jogo para si. E é nesse momento que a gente vai ver o Haliburton. É muito incrível que o Cavs, como time bastante, enfim, esmagador, né, em todos os seus jogos, não tenha conseguido provocar em casa, no primeiro jogo, estando mais descansado. Uma necessidade maior de uma estrela contribuir dessa forma. O Pacers jogou muito despreocupado. Eu acho que tudo deu certo, apesar do placar ter sido apertado, em algumas vezes, inclusive, o Cavs ter virado. Naquilo que se propôs a fazer, o Pacers foi muito bem.
Não dá para pedir muito mais do que um aproveitamento de 52%, né, nas bolas de 3, 53 de field goal, 13 assistências do Haliburton com apenas um turnover. São poucas coisas que a gente pode pedir de melhora nesse time. Quem tem que se preocupar é o Cavs, que não tem o Darius Garland e sente falta dele, que é pior ainda. Esse Pacers é aquilo que a gente falou. E essa questão que você falou que o Pacers não se mostrou preocupado, eu acho que todo mundo que estava assistindo percebia que por mais que o Cleveland cortasse a vantagem e esteve à frente, né? Como eu falei, em alguns momentos, né? A gente teve 13 trocas de liderança, mas em nenhum momento o Pacers deixou escapar. A todo momento o Pacers tinha o controle do jogo. E por que que tinha? Além de defensivamente o time ter ido muito bem, conseguir criar muitas dificuldades, haja vista o aproveitamento do perímetro do Donovan Mitchell, que não chegou a 10%, e que fez o Donovan Mitchell perceber e mudar o jogo dele, né, e começar a bater mais para dentro, e tentar forçar mais para dentro do garrafão, e conseguir, inclusive, né, ir para a linha do lance livre em alguns momentos, o Pacers não se viu preocupado. Justamente por isso, porque sabe que tem muitas opções. Beleza, os caras vão lá, vão dobrar no Haliburton, vão criar dificuldades para o Haliburton. Tudo bem, tem o Nembhard. O Nembhard não tá muito bem das bolas de três. Ok, o Siakam chama a responsabilidade. O Aaron Nesmith hoje foi muito bem. Foram 17 pontos para ele, foram 8 rebotes. Ele em alguns momentos teve que ficar sentado no banco com problemas de falta, mas foi 62% de aproveitamento do perímetro, foram 4 bolas importantíssimas, perdão, 66,7% do perímetro, 4 bolas importantíssimas, 62,5% de aproveitamento de field goal. O Pacers elevou muito e se aproveitou muito da linha do lance livre, foi 15 vezes para a linha do lance livre, converteu 14, foram 93%, enquanto o Cavs foi apenas. O Cavs foi para a linha do lance livre em apenas 18 tentativas e converteu 13. Então, assim, tudo deu certo para o Pacers hoje, porque esse era o plano de jogo, né? Então, vamos ver até que ponto o Garland volta, como ele volta, se não for exatamente. Se for voltar no sacrifício para tentar não perder o segundo jogo em casa e acabar sendo uma peça a mais para o Pacers atacar, né? A depender qual vai ser a condição dele. Então, assim, vitória gigantesca do Pacers. E que eu acho que é muito boa para que quem estava tirando o Pacers para nada entenda que o Indiana é muito, mas muito diferente de Miami. Não há comparação de um time e de outro. Tanto é que foi lá e já roubou o primeiro jogo e tem totais condições, inclusive, de tirar o Cleveland de dentro de Cleveland com 0-2 e ir para casa e ir para Indiana com uma grande vantagem, porque tem jogo para isso, Agatha. E aí, para fechar esse final de semana, a gente teve outro jogo 7, né? O Minnesota estava lá esperando seu adversário, o Houston Rockets conseguiu forçar o jogo 7 depois de estar perdendo por 3-1. Fez 2 jogos muito bons, principalmente o jogo 5, né? O jogo 5 foi um verdadeiro amasso aí para Houston. O 6 foi um pouco mais equilibrado, mas sem que o Houston perdesse o controle. A gente já falou no último episódio. E aí hoje, no entanto, quando força o jogo 7, está jogando diante da sua torcida, a gente falava sobre como o Golden State poderia vir pressionado, enquanto o Rockets poderia vir com confiança, porque vinha de 2 boas vitórias. Não foi o que aconteceu. Foi um domínio completo do Golden State Warriors, apesar de Stephen Curry acordar para suas bolas de 3 e acordar para o jogo só no segundo tempo, principalmente no quarto quarto. A gente só teve 2 mudanças de liderança, que foi ali na reta final do primeiro quarto, que o Houston chegou a estar na frente, mas apenas por 2 pontos. O resto do jogo foi um domínio completo do Warriors, que chegou a abrir 20 pontos de vantagem e fechou esse jogo 7 em 103-89 em Houston, Agatha, com um jogo que, assim, completamente absurdo de Buddy Hield, né? Não estava jogando absolutamente nada e resolveu que hoje seria o jogo da vida dele nesses playoffs, nessa série, e meteu logo 33 pontos. Já trago os números dele, mas vamos aos números dos times no jogo. A gente teve 58 rebotes
para o Rockets, 43 para o Warriors, 24 assistências a 14 para o Warriors, steals 6-5 para o Warriors, blocks 8-5 também para o Warriors, 11 turnovers para o Houston, que em momentos cruciais não cuidou da bola, 7 para o Golden State, 47,6% de aproveitamento de field goal contra 40,5%, 41,9% de aproveitamento dos 3 pontos, muito puxado por Buddy Hield, contra 33,3%. Da linha do lance livre, bastante semelhante, 77,8% a 71,4%. Pontos de contra-ataque, 10-2 para Houston. Segunda chance, amasso, né? 15 pontos de segunda chance para Houston, nenhum ponto de segunda chance para o Golden State, que não precisou deles. Dentro do garrafão, 46 para o Rockets, 34 para o Golden State. Buddy Hield, cestinha da partida com 33 pontos. Pelo lado do Rockets, Amen Thompson com 24. Inclusive, esses dois, hein? Meu Deus do céu, esses dois jogam demais, ele e o irmão. Rebotes, 10 para o Curry, 14 para o Şengün. Assistência, 7 para o Jimmy Butler, 5 para o Şengün. Blocks, 2 para o Buddy Hield e 2 para o Eason, que inclusive me perdeu umas 3 bolas em sequências ali na reta final, que poderia até, quem sabe, levar esse jogo para uma prorrogação, porque o jogo estava mais apertado. Pelo lado do Rockets, a gente teve entre os titulares 3 jogadores fazendo mais do que 15 pontos, e entre os titulares e os reservas foram só eles. O VanVleet com 17 pontos, 7 rebotes, 3 assistências. O Şengün com 21 pontos, 14 rebotes, 5 assistências. E o Amen Thompson, 24 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. Ninguém mais fez mais do que 10 pontos. O Dillon Brooks, 8 pontos. O Jalen Green, que, pelo amor de Deus, já deve estar arrumando a mala dele para ir para algum lugar, 8 pontos. E o banco de reservas contribuindo com 11 pontos apenas. Jalen Green, a gente já falou aqui, né? Um jogador completamente inconsistente. 37% de aproveitamento de arremessos de quadra, apenas 3 convertidos em 8 tentados. Tentou 2 do perímetro, não acertou nada. E teve 3 oportunidades na linha de lance livre e converteu 2. Pelo lado de Golden State, dos titulares e de todos os times, porque só vieram 3 pontos do banco com o Kevin Looney e o resto veio dos titulares. A gente teve 9 pontos para o Podziemski, 16 para o Draymond Green, 20 para o Jimmy Butler, 22 para o Stephen Curry, e aí o Buddy Hield, né, que veio pro jogo aí da vida dele nesses playoffs, 33 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 1 steal, 2 blocks, 80% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 12 em 15, e 81,8% de aproveitamento do perímetro, 9 de 11. Um negócio absolutamente absurdo o que fez Buddy Hield hoje. Stephen Curry, 4 de 10 no perímetro e bolas cruciais. Ele dominou o quarto período. E aí, o Houston Rockets acabou se despedindo. Agatha, a gente falava muito sobre como a experiência, né, poderia contar nesses playoffs. E contou hoje, né? A gente viu em vários momentos aí o Rockets acabando não conseguindo converter, perdendo, não conseguindo cuidar da bola, e do outro lado a gente tem um time com Jimmy Butler, Draymond Green, Stephen Curry, Buddy Hield, que é um veterano e hoje fez esse jogo, e a gente tem o Rockets, que fez a segunda melhor campanha no Oeste, caindo para o Golden State Warriors, que veio do play-in, mas que a gente já dizia lá, quando ficou definida essa série, que era um presente de grego, né, Agatha? E mais uma vez, o Udoka, né, caindo pro Golden State. Quando eu falo que experiência é importante, que experiência conta, às vezes a galera fica achando que a gente exagera, né? Que a gente põe a carroça na frente dos bois. Inclusive, eu tava agora no Twitter olhando o pessoal e muita gente brava, porque como pode o segundo colocado da Conferência Oeste cair pro 7º? É como se fosse uma ciência exata, né? E Só corta porque pro 7º é o Golden State Warriors, tipo... exato, assim, legal, assim, fico muito feliz com muita gente conhecendo o basquete agora. Mas tem uma galera que precisa assistir uns videotapes, né? Especialmente Videotapes, Agatha, porra, videotapes, mixtapes de jogadores aí. Mas beleza, tirando essa questão, acho que
pessoal tem direito de ficar triste. Eu acho que os fãs do Houston Rockets que acompanham a franquia há muito tempo eh, estão felizes com a retomada do time, sabem que tem ajustes a serem feitos, sabem que acabou o tempo de Jalen Green. Eu acho que se a gestão for séria, como tem sido nos últimos anos, a gente vai ver um movimento muito parecido com o do Oklahoma, né? Que manda embora o Josh Giddey para trazer a peça que faltava, mais uma peça, pelo menos as que faltavam, no Caruso. E eu acho que é esse o movimento natural a seguir desse Houston Rockets, que não entra como favorito nessa série. Se você achou que era o favorito, é, ou você não nos ouviu, não ouviu ninguém, ou estava acreditando demais. E assim, o Houston Rockets ainda renasceu durante a série por muito mérito dos jogadores, do Van Fleet como veterano, né, dando esse passo à frente e chamando a responsabilidade, e do Ime Udoka, de saber reconhecer e fazer muitos ajustes contra um time muito experiente, para saber sair desses ajustes. E aí, cara, você entra num jogo 7 que é muito complicado. Você vê ontem James Harden amarelando por muitos anos. E imaginar que esses garotos não vão entrar nervosos seria muita ingenuidade nossa, né? O Houston Rockets tem um histórico muito triste contra o Warriors, se a gente ainda contabilizar isso, né? Continuam com. O Warriors continua com 100% de aproveitamento em séries de playoffs contra o Rockets. São 5 séries e 5 vitórias. É quase como um Celtics e Lakers nas finais, né? Mas Não sou eu que olha, viu, vamos deixar isso de lado. não sou eu que tô dizendo, hein, Deus é prova. Meia-noite e 43 é a Agatha que tá alfinetando a Laker Nation. Inclusive, né, durante essa a participação de James Harden na vida de Houston Rockets, entre 2015 e 2019, o time foi eliminado em 4 oportunidades. O Warriors é o grande carrasco de todos os bons times dessa fase, né? E foi do Oklahoma e foi do Houston Rockets, e eu acho que esse é o ponto em que a gente se une. A gente também se odiava muito, né? Nessa época as torcidas eram muito rivais, mas eu tenho muito apreço por esse time do Houston Rockets, porque é um time bem montado. A Amen Thompson vai ser uma super estrela da NBA. Desenvolveu o arremesso que é que a gente vai ver um Houston Rockets competir por muito tempo. Foram 24 pontos, jogadas incríveis em transição, agressividade no ataque. A gente viu a vantagem ser cortada para 3 pontos no terceiro quarto. Um time que, apesar de estar nervoso, apesar de estar jogando em casa, não está conseguindo passar, ainda tentou até o último quarto, pelo menos, onde a sequência não conseguiu ser sustentada. O Jalen Green, menina, 48 pontos nos últimos 5 jogos, né? Menos de 10 pontos de média. É Lembrando que complicado. é somando, tá, gente? Não é em cada um, é somando os jogos, 41 pontos. Pois é complicado, porque não tem nem como você se defender depois de atuar dessa forma, né? Não tem 3 jogos que você joga mais ou menos. Você jogou um e o resto você esqueceu. Como se pratica o basquete. E aí, do outro lado, o jogo 7 é a casa dos heróis improváveis. Você tem um Buddy Hield com 9 bolas de 3 pontos, inclusive estabelecendo um recorde da NBA para um jogo 7, marcando 22 já no primeiro tempo. Depois ele acabou não fazendo cestas no terceiro quarto, e aí no último quarto ele arremessa mais umas bolas de 3. O Stephen Curry foi muito bem marcado e o plano de jogo do Houston Rockets foi bastante óbvio, focar no empenho defensivo do Stephen Curry, e ali eles foram perfeitos. Só que você tinha uma noite pouco esperada também do Dillon Brooks, né? Não acho que ele era o cara com a obrigação de pontuar demais, pelo menos não tanto quanto o Jalen Green, mas precisava que um dos dois estivesse um pouco melhores, né? E não aconteceu. Eu acho que tá na conta de experiência demais. Aquela bola final em que o Van Fleet faz uma cesta, uma cesta não, uma falta no contra-ataque do Jimmy Butler, que tinha um caminho livre. E aí a Ele, falta ele com. jogou o Jimmy Butler, né? Ele Pois é, jogou o a Jimmy falta Butler. com caminho livre te garante 2 lances livres mais a posse de bola em um jogo que estava 8 pontos e ainda faltando 3 minutos. Se a bola
fosse deles, talvez algo diferente pudesse acontecer, mas foi um final de jogo um pouco caótico, um pouco nervoso, de um Schengen que também não teve uma noite muito inspirada na pontuação, eu digo, apesar de Rockets ter dominado em rebotes ofensivos, em muitos aspectos, a presença do Jimmy Butler no final foi a faca girando, né? O tal do Ele playoffs Jimmy, né? Pois é, ele toma essa falta, ele faz os 2 lances, e aí ele pega essa bola, arremessa um mid-range, e depois faz mais um para selar a vitória, e aí os caras abrem 20 pontos, é, já vira aquela loucura, fim da série. Golden State Warriors agora pega o Minnesota Timberwolves, né, Trica? Vai precisar novamente de contribuições equilibradas do seu banco, dos seus veteranos e de aproveitamento no perímetro. Vai precisar marcar bastante os arremessos de 3 e fazer também, né? Buscar uma inteligência defensiva do Draymond Green num time muito físico, que já tem um histórico, né? Lembrando do Mata-Leão, né? O Rudy Gobert tomou do Draymond Green, e procurar um Anthony Edwards inspirado, né? Que ele quer matar os reis da NBA. Ele já derrubou o LeBron, ele pode derrubar o Stephen Curry e chegar numa final para derrubar um dos 2 prováveis MVPs, né? Seria um grande feito de Anthony Edwards. E o Houston Rockets, bom, pensar no futuro, fazer as mudanças corretas. Pensar para onde mandar Jalen Green. Exato, conversar. Tem Agatha, muita gente no mercado, vai ter muito jogador Agatha aqui. contente com essa temporada, né, Drica? Então, assim, o Houston Rockets tem ativos, moeda de troca, jogadores, picks, dinheiro, espaço no salary cap. É o começo de uma boa jornada para esse time. Pensando aqui rapidinho antes de a gente já passar a agenda do dia e finalizar, que a gente precisa dormir aqui trabalhando cedo também. Pensando, teremos trocas, teremos mudanças do Rockets. Eu acho que isso talvez fique muito claro, né? Principalmente tendo Jalen Green como a principal moeda de troca com outros assets e picks e tudo mais. E também pensando que Kevin Durant deve sair do Suns e Giannis Antetokounmpo existe um bafafá de que pode sair do, do, de Milwaukee. Quem você gostaria de ver mais neste time do Rockets? Tirando, né, tirando aí o Jalen Green, que deve ser a principal moeda de troca, mas talvez ao lado de um Şengün, de um Amen Thompson, quem você gostaria de ver, de um Fred VanVleet? É, Pensando em Phoenix Suns, você falou Kevin Durant, mas eu gostaria muito de Devin Booker, tá? Tô só Não, mas sonhando. eu acho que não, acho que Mas não. entre os dois, É. muito já se fala do Houston Rockets, né? Primeiro, como Sim, o jogo dele já encaixa, é o shooter que esse time precisa em termos de consistência, né? Não tô falando que o Giannis é inconsistente, mas o Giannis joga muito ali no garrafão. sim. O Houston Rockets já tem jogadores com essa característica. O arremesso de mid-range do Kevin Durant continua sendo o mais letal da NBA. É ele quem tem o melhor aproveitamento de mid-range da liga. E é literalmente isso que o Houston Rockets precisa. Se vai fazer ou não vai é outra questão. Acho que cabe à diretoria entender o que vale a pena. Vale a pena colocar um veterano como o Kevin Durant, com o histórico do Kevin Durant, que tem o lado bom e o lado ruim. Pode dar certo como pode dar errado. Tudo quando você contrata uma grande estrela é um risco, né? Foi assim com o Milwaukee Bucks, foi assim com o Lakers. Às vezes as coisas não se encaixam de maneira rápida, especialmente quando você já tem uma outra estrela nesse time, que é, em tese, a dona do time. Dividir protagonismo não é fácil. São muitas questões. Mas esse Houston Rockets, especialmente, ele não tem uma super estrela. O Kevin Durant poderia chegar com esse status, né, de super estrela e mentor desses jovens jogadores, especialmente do Amen Thompson e do Schengen, como voz de experiência para o futuro. Porque eles ainda não são o franchise player. Eles são parte de um coletivo muito bem montado, muito bem treinado e muito talentoso. E talvez Kevin Durant seja a peça que falta para fazer esse castelo é, Eu ficar em gosto da, pé ou gosto ruir, da né? sua. Eu ia falar agora, eu gosto da tua fé no Kevin Durant, né? Ou Porque ruir, é muito 8. Com superestrelas, trocas de superestrelas sempre são 8 ou 80, né? é, Difícil um meio termo.
Podem jogar muito bem e não performar em playoffs, ou pode dar tudo errado. É esperado um título, pelo menos, né? Eu acho que quando você troca alguém nesse calibre, por exemplo, um LeBron indo para um Lakers, você espera que venha um título. O LeBron conseguiu, o Coitado, que aconteceu coitado do depois é coitado do Luka outra Doncic. questão. Coitado Exato, do mas Luka. é o esperado, né? Tudo É, longe disso é um fracasso para quem, enfim, para quem comenta nos dias de hoje, né, Drica? não Voltando falei àquele não texto do Giannis sobre não fracasso. não fala em fracasso perto do Giannis Antetokounmpo. Mas acho que essa é a lição que fica. Vai dar tudo certo. Independente de quem chegue, tenho certeza de que o Houston Rockets vai se movimentar na off-season para trazer um time Vai, mais competitivo e tapando esses buracos que a gente viu tão e dando explicitamente, né? e dando mais experiência pra esse time, né, que é o que esse time Mas baita série de playoff, evidentemente tá? precisa. Levar um Warriors pra um jogo 7, um time sem casca, Depois de um baita três a série. um, Baita, baita série. depois de um 3-1 ainda, foi uma grande série, foi uma grande temporada, né, o Rockets ficou na segunda colocação desse oeste, e é de um oeste que a gente tá falando que é realmente muito competitivo, haja vista aí o Warriors, na semifinal de conferência depois de precisar de um play-in para passar, e em vários momentos estando fora da zona de play-in, inclusive durante a temporada, né, mas fato é que passou, tá lá, Steve Kerr não sabe o que é perder, né, um jogo 7, pelo amor de Deus, esse homem não gosta de perder jogo 7, e tá lá, vai enfrentar o Minnesota Timberwolves. Já começa essa série na terça-feira, mas falando agora de hoje, segunda-feira, a gente tem o primeiro jogo da semifinal do leste entre New York Knicks e Boston Celtics, jogo no TD Garden. Drew Holiday, pelo que a gente soube aí das últimas informações, estará disponível para o jogo, então o Celtics deve ir com o time completo. E às 10h30 a gente tem o primeiro jogo da série entre OKC e Denver Nuggets em Oklahoma, 8 horas Celtics e Knicks, 10h30 OKC e Nuggets. E amanhã, terça-feira, a gente tem o jogo 2 já entre Cavs e Pacers e o primeiro jogo do Warriors contra o Timberwolves. Estão definidas as semifinais, já já a gente vai saber quem fará as finais de conferência. Mas amanhã, terça-feira, a gente volta de manhã para saber como foram os nossos times, né, Agatha? Porque segunda-noite é a nossa vez aí de começar a sofrer. Eu falo sofrer porque eu sou cagada com tudo, né? O pessoal de Nova York já tava gritando lá We want Boston, o Celtic está com 4-0 na temporada regular, mas é o que a gente sempre fala. Temporada regular é uma coisa, playoffs é outra completamente diferente. O que foi, passou. Agora tem que mirar para frente. E amanhã então a gente volta para saber quem é que venceu aí entre Knicks e Celtics e Nuggets e OKC. Agatha Máximo, algum Abraço. recado paroquial? Queria dizer que o Thunder vai enfrentar, o melhor colocado vai enfrentar a seed mais alta que sobrou, né? Que é o quarto, Nuggets. Porque o Wolves e Warriors são sexto e sétimo, respectivamente. Mas tá bom, vamos vencer tudo, Drica. É isso que Vamos ver. importa. Inclusive, parabéns, né, pela vitória do Corinthians. Porra, estava Que, lá. que, que Grande grande, jogo. grandiosa vitória, né? Eu quero dizer que no futebol fomos muito felizes no sábado que meu time ganhou, é a líder lá da Série D. Maravilha, beleza. Agora esperamos que os nossos times de basquete vençam também nessa segunda-feira à noite, né, Agatha? Seremos. Abraço, Seremos. pessoal. Beijo e até amanhã, gente.